Olá, tudo bem, queridos? Graça e paz. Vamos aí dar sequência ao nosso estudo do nosso módulo em Missão com Deus. Esta semana vamos trabalhar a vida de Moisés, a experiência de Moisés, o chamado de Moisés, a missão que Deus deu a Moisés. Então, o tema é Moisés na missão com Deus, um povo responsável por todos os povos. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Usa-me, Pai, nesse momento, para que a palavra do Senhor tenha um efeito poderoso na vida de cada um que está me ouvindo e me assistindo neste momento. E também aqueles que estarão nos assistindo em outros momentos, Pai. Usa-nos para a glória do Senhor. Nós queremos ser instrumento do Senhor para que povos conheçam sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, 5 pontos importantes nós vamos abordar aqui nesse estudo de hoje. O encontro com o propósito. Deus fala com você individualmente. Tenha fé, confie em Deus. Deus prepara seu povo nas asas de águia. Então, o primeiro ponto é o encontro com o propósito. Olha, imagine só, se você olhar a história de Moisés, você vai entender que Deus quer usar você para a glória dele, quer usar você para que o nome dele seja conhecido entre os povos. Então, Deus vai planejar as bênçãos, que as bênçãos dele fluam por meio do seu povo para todos os povos. E ele quer usar nós, todos nós, que fazemos parte do povo dele, a igreja dele. Assim como ele usou Moisés, usou o seu povo em toda a história, o povo hebreu, e agora ele quer nos usar. É isso que ele quer mostrar para nós. Deus planeja tudo isto através de nós, tá certo? Então você vai ver como Deus revelou a si mesmo de forma assim mais plena a Moisés, né? Muito mais do que ele fez na sarça. Ele se revelou a Moisés na sarça, mas ele se revelou muito mais ao longo da história, de toda a história de Moisés, porque ele já havia preparado, né, desde o início, que Moisés seria um instrumento para que o seu povo fosse liberto. Então Deus chamou Moisés ali com 80 anos, naquela experiência da sarça. Então ele já vinha moldando Moisés durante todo esse período, desde o seu nascimento, na sua vida na corte, no palácio, como na sua vida no deserto. Por quê? Ele queria preparar Moisés para uma obra especial. Então, ele permitiu que Moisés recebesse uma educação maravilhosa na corte, né, entre as melhores, podemos dizer assim, as melhores escolas do mundo daquela época, que com certeza era no Egito, mas ele foi também influenciado pela sua mãe, pela sua vida com Deus, onde ele conheceu a história do povo de Deus, com certeza. Então, em toda a história de Moisés, ele foi preparado para ser libertador, para ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Deixa eu dizer algo para você. Quando você se junta a Deus na missão, o que ele faz? Ele vai revelar a presença dele a você, para que você seja usado por ele, para que o nome dele seja conhecido entre as pessoas, tá certo? Então Deus vai o quê? Interagir com você diariamente, porque ele pessoalmente se preocupa com você e quer usar você para que o reino dele esteja crescendo muito mais aqui na terra. Tá certo, meus irmãos? Então, eu gosto muito dessa ideia
de uma vida em missão com Deus. Eu tenho falado sempre que eu, desde o meu primeiro momento de entender que Deus existia, eu entendi que eu precisava andar em missão com Deus. Então tem 6 pontos aqui que é bom a gente destaca em todos esses momentos aqui nesta lição. Primeiro, Deus, Ele atua em nossas vidas. Segundo, Ele quer se relacionar conosco. Ele nos convida. Deus fala conosco. Mesmo Deus falando conosco, a gente tem momentos de crise na fé. E aí nós vamos fazendo ajuste. Quando nós entramos em crise, vamos fazendo ajuste para ter uma vida em obediência. Então são 7 questões importantes aqui nesta questão de missão com Deus. Então, primeiro, Deus sempre está agindo ao seu redor. Como eu falei, desde o início do nascimento de Moisés, Deus já estava preparando Moisés para a missão. Teve o melhor dos mundos, o melhor de ambos os mundos, da cultura, da educação egípcia. E além, como já falamos, da devoção hebreia a Deus, né? Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você, seja real e pessoal. Então, eu acho muito interessante isso aqui, meus irmãos. Deus vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a você que Ele quer ter um relacionamento pessoal com você, meu querido. Um relacionamento que seja único, tá certo? Então, Deus, Ele permitiu que Moisés visse toda aquela realidade para que eles fossem tocados. Então, quando Moisés se tornou adulto, Moisés já era homem, por exemplo, em Êxodo 2, verso 11, diz assim: ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feriu ao hebreu dentre seus irmãos. A crueldade, a injustiça da opressão egípcia provavelmente dominaram Moisés, ou seja, provocou a reação de Moisés. Ele se envolveu com o seu povo ali. Então Moisés, naquele momento que ele viu aquele egípcio tratando mal, ele viu um egípcio maltratando o hebreu, ele interviu, ele matou o egípcio. Você conhece a história, você sabe disso. Então ali, o que eu posso dizer, o que nós podemos afirmar? Que Moisés tentou fazer a obra de Deus por si mesmo, por si só ali, tá certo? Então ele falhou. Por quê? Ele foi descoberto, então ele teve que fugir. Ele fugiu naquele momento. E é interessante que ele fugiu, foi para o deserto, e lá ele passou mais 40 anos da sua vida sendo preparado para trabalhar segundo os propósitos de Deus, não por conta própria. Entende? Então, Deus convida você, como convidou Moisés, a se envolver com Ele na sua obra. Deus vai ao seu encontro, porque está trabalhando para um final bem definido. Ele deseja envolver você no que Ele está por fazer, tá certo? É isso que Deus faz. E quando eu olho para essa experiência de Moisés, eu não posso deixar de louvar a Deus, porque Ele quer me usar também. Ele quer usar você também. A história de Moisés até aquele dia não deixa de ser um grande drama, né? Se você pensar na vida de Moisés, lá do 6º até agora, aos 80 anos, é um drama, é uma situação realmente que Deus foi trabalhando de forma tremenda. Então, Deus tem um propósito. Deus fala com você individualmente, como Ele fez com Moisés. Então, Deus fala com você pelo Espírito Santo, por meio da Bíblia, da oração, de circunstância, da igreja, com o fim de quê? De se revelar a si mesmo, os propósitos dEle e o modo dEle agir.
Foi isso que ele fez com Moisés, tá certo? Deus usou Moisés naquele momento, mas primeiro ele falou individualmente com Moisés. Foi o que ele fez. O verso 6 do capítulo 3 diz: Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, né? Deus que se revelou, né? Deus falou com ele individualmente. Quando ele diz, eu sou Deus de Abraão, ele está dizendo, o Deus que prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência dele, é o que está falando contigo. E este propósito vai ser cumprido, não mudou ainda e não vai mudar. E até hoje, mais de 2000 anos depois, aliás, 3000 anos depois de Abraão, Deus ainda quer usar cada um de nós para que esse propósito seja plenamente alcançado para a glória dele. Então Deus vai sempre se revelar individualmente para mim e para você, para que nós cumpramos os propósitos dele. Deus fala com você de forma única, mas ele está sempre falando conosco. Então, o Deus da história está indo ao seu encontro como eu sou, né? Quando ele pergunta, mas quando me perguntaram qual o Deus que me mandou aqui, o eu sou me enviou. Então a história da missão de Deus é, na verdade, a história da própria Bíblia, meus irmãos, da própria Bíblia, entenda isto. Então, ele se revela, então ele convida. O convite que Deus faz a você para trabalhar com ele sempre leva a uma crise na fé, tá certo? Então, deixa eu lembrar você aqui dessas 6 verdades aqui para nós, tá certo? Olha, é interessante, meu irmão, que você não tem jeito, você vai entrar em crise. Olha, ele age, ele está atuando no mundo, na tua vida, ele se relaciona com você, ele faz um convite, Deus fala individualmente com você. Agora vem essa questão, o convite que Deus faz a você para trabalhar com ele sempre vai te levar a uma crise, e uma crise de fé. Então Moisés respondeu ao chamado de Deus com suas palavras: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Tá? Aí Deus disse: não, Moisés, não é questão de você, sou eu. É a minha identidade, não a sua, que vai fazer a diferença. O eu sou está te enviando. Deus poderoso está te enviando. Então, entenda isto, tá? Não é você, sou eu. Então, é preciso ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que está fazendo, que é o outro ponto importante aqui. Quando você medita nas Escrituras, você ora e une a sua vida à de outros cristãos, Deus continua a encontrá-lo e requerer ajuste em sua vida para que você se junte ao que ele está fazendo. Então, nós entramos em crise, nós precisamos nos ajustar sempre para que venhamos cumprir a vontade de Deus. Se você lembrar, aquela experiência de Moisés na sarça ardente prendeu a atenção dele, de Moisés, né? Mas não fique tão envolvido com esse encontro ao ponto de esquecer o motivo da experiência. A versão da sarça ardente não é o auge da sua fé. A oportunidade de encontrar-se com Deus, que está em missão, sempre envolverá uma obrigação a ser respondida. Não é simplesmente olhar para a sarça ardente, é saber que quando eu tenho aquela experiência de receber a revelação de Deus, ele vai me chamar para uma responsabilidade, e eu tenho que responder, mesmo vivendo nas minhas crises, mesmo tendo minhas dificuldades, eu tenho que obedecer. Aí entra essa outra questão:
Você conhece a Deus por experiência à medida que você obedece a Ele, né? Deus chamou Moisés e disse: Moisés, você vai para o Egito, você vai libertar meu povo. Entenda isso. O que foi que Moisés precisava ter? Fé e confiança em Deus. Então Deus vai escolher você para estar na missão e reconciliar o mundo perdido consigo. Aí vem essa questão das desculpas. Lembra que ele fez lá no Êxodo, né? Ele fala, Deus falando com ele respondendo a Deus, do verso 11 do capítulo 13, entra no capítulo 4, ele diz: quem sou eu para ir a Faraó? Deus responde: eu serei contigo. O que acontecerá se os israelitas me perguntarem teu nome? O eu sou me enviou. Né? O eu sou me enviou. O que acontecerá se eles não me ouvirem ou não crerem em mim? Ele mostrou os sinais que ele vai fazer. Ele mostrou 3 sinais: do cajado transformando em serpente, pegou na cauda de serpente, voltou a ser cajado de novo, colocou a mão aqui no peito, voltou, se tornou leprosa, voltou de novo, ficou limpo. Fez 3 sinais junto com a da sarça. Aí disse: eu vou mandar umas pragas lá no Egito, né? Então Deus agiu por 10 vezes no Egito para mostrar o seu poder, aquilo que ele era, para não só o povo de Deus, mas todas as nações ouvissem falar da humilhação que Deus fez à grande nação egípcia e aos seus deuses, porque cada uma daquelas 10 pragas estava relacionado a um deus pagão que os egípcios adoravam, né? Então, essa relutância de Moisés o levou a passar por uma grande aflição, meus irmãos. E a gente tem que entender isso. Às vezes, quando você reluta em cumprir o chamado de Deus, você começa a entrar numa aflição terrível. Então, Deus, por fim, enviou Moisés para ser o instrumento dele lá no Egito. Mas entenda isso, essa relutância, essa crise de Moisés fez o quê? Quando Deus disse assim: pois eu vou mandar Arão para ser o teu porta-voz. Mas o preço foi caro. Lembra que Arão fez? Construiu, fez o bezerro de ouro. Porque Deus queria usar Moisés diretamente, mas ele não concordou com isso. Então, Deus quer te usar de forma tremenda, querido. Entenda isto. Deus está à procura de um povo que lhe dê glória. E esse povo tem a ver com você, que você faz parte desse povo hoje. Tá certo? Então, Deus chama você para si mesmo, para que esteja em missão com Ele, na missão com Ele. Então, você não pode escapar da obrigação que vem com esta oportunidade de estar em missão com Deus. Quando chama a pessoa, Deus não está procurando líderes, porque Ele é o líder. Ele busca por servos, pessoas que querem segui-lo, tá? Moisés disse: eu não sou digno, Senhor, para fazer isso. Deus disse: eu sei, mas eu estou chamando você para me seguir. Então as escrituras dizem que Moisés era o homem mais manso da terra, ou seja, um servo. Então, ter habilidade para liderar não é importante, mas saber quem é o líder e deixá-los liderar é vital, tá certo? É vital na vida de uma pessoa. Continuando, eu posso dizer para você algo interessante aqui, meu querido. Deus age de algumas formas importantes. Olha, Deus usa coisas e pessoas bem comuns para realizar coisas extraordinárias com elas. Foi o que Deus fez com Moisés, é o que Deus quer fazer através da sua vida. Você é uma pessoa comum como eu, e Ele quer nos usar para fazer coisas extraordinárias. Outra coisa, Ele espera que você obedeça às suas instruções, mesmo que elas não lhe pareçam sensatas. Moisés, joga esse bastão aí no chão, esse cajado. Jogou, transformou em serpente. Ele obedeceu. Pega no rabo. Olha, pegar no rabo de serpente o risco de ser picado é muito maior. Moisés sabia disso, mas ele obedeceu ao Senhor. Pegou, transformou em bastão novamente.
Mete a mão no peito, meteu, tirou, leprosa, mete de novo, tirou, ficou limpo. Então, é interessante, a gente quando obedece, mesmo que as coisas não sejam lógicas, nós vamos ver a presença e a manifestação de Deus em tudo isso. Então, quando você obedece, as coisas nem sempre são como você acha que deveria ser, tá certo? É interessante isso. Deus lhe diz somente o suficiente para que você saiba o que fazer a seguir. Entenda isso. Nos versículos 8 e 9, Moisés teve outra preocupação. E se eles não crerem nesse sinal? Deus diz: bem, além desses sinais, eu lhe mostrarei. Você tornará da água do Nilo e irá convertê-la em sangue. Foi isso que Deus fez no Egito. Várias outras pragas, 10 pragas, para mostrar o quê? A sua glória, o seu poder, para que o mundo ouvisse falar, como até hoje ouve falar do que Deus fez no Egito. Tá certo? Então, Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você. Leio aqui Êxodo 2, 23 e 24. Não tem corrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão. Ele que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus iniciou um pacto de promessa e obediência com você. Quando Moisés viu o sofrimento do povo, ele quis pôr fim à escravidão. Deus olhou para o seu povo e desejou pôr fim à sua escravidão. Então, por suas orações, fez com que Deus lembrasse do seu pacto. Então, o clamor do povo, a aflição do povo, levou Deus a dizer assim: opa, já está na hora de eu levar meu povo para a terra prometida. Então, ele usou quem? Moisés, chamou Moisés. Então, é interessante, Deus, ele vai sempre usar alguém para cumprir os seus propósitos. Deixa continuar aqui. A chave para entender a Bíblia e o que Deus está fazendo é entender sua missão. Isso é muito importante. As pessoas são livres para fazer o que desejam, mas Deus age em todas as situações para levá-las ao seu propósito maior. Ele ser reconhecido como Senhor de todas as nações. Você entende isso? Esta é a chave para entender a Bíblia. Deus quer te usar para que Deus seja conhecido entre as nações, tá certo? Deus prepara o seu povo, Ele prepara e equipa você para a missão, tá certo? Deus vai fazer sempre isto. Se até então Moisés não sabia naquele dia, ele aprendeu que a santidade de Deus exigia seu respeito. É interessante, a declaração de Deus: eu sou o Deus do seu pai, demonstrou que ele é pessoal. Deus demonstrou sua preocupação com o seu povo, que clamou a ele da servidão. Então Deus mostrou a sua fidelidade ao dizer ao povo que lhe daria a terra prometida. Então, Deus continua a se revelar onde? Em quem? Em você, assim como fez com Moisés, a Moisés. Ele é o eu sou do presente, do passado, do futuro. Ele se revela a você não apenas como um Deus santo, um Deus pessoal e um Deus histórico, mas como um Deus eterno, o eu sou, ele diz, tá certo? Deus envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir sua missão. Eu acho isso incrível. Se você olhar aqui o Êxodo 3, 9, 10, Deus disse: agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés não poderia permanecer escondido e assim ir com Deus. Deus levou ao lugar onde melhor poderia usá-lo. Deus enviou Moisés ao Egito
para que ele pudesse conduzir seu povo à terra prometida. Deus quer te usar, quer te levar, a alguma região, algum lugar que ele melhor vai te usar, que melhor vai trabalhar para que você cumpra a sua missão. Não sei onde, mas Deus quer te levar a um lugar que seja o lugar ideal para você desenvolver a missão, como ele fez com Moisés. Ele levou Moisés ao Egito. Ou seja, Deus guia você em sua missão, meu querido. Então é interessante, cada praga era um testemunho do poder de Deus contra uma divindade egípcia específica. Entenda isso. É interessante. Israel deveria convencer-se para sempre de que seu Deus era o único a ser adorado. Daí Deus se manifestou de forma tão poderosa ali, naquele tempo. Então, se você for assim, lembrar algumas questões ali, você vai lembrar que Moisés chegou ao fundo, podemos dizer até chegou ao fundo do poço, por várias vezes, e quis desistir por conta de alguns obstáculos, né? Faraó reagiu, tornando a tarefa mais difícil a cada praga, né? Não foi fácil para Moisés. Os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho quando Faraó os prendeu entre as montanhas, o mar, o deserto, o seu exército. Ele deve ficar ali. Olha Moisés, o aperto de Moisés ali. Então, após a vitória, os israelitas quiseram linchar Moisés e voltar para o Egito, né? Lembra que algumas situações desse tipo? Então, Israel adorou o bezerro de ouro, quebrando os 2 primeiros mandamentos. O povo recusou-se a confiar em Deus o suficiente para tomar a terra prometida. Foi o que aconteceu? Deus deixou que o povo vagasse 40 anos pelo deserto para que o povo entrasse na terra prometida. E é interessante, né? Como você se sentiria como líder de um grupo tão grande de pessoas a quem Deus julgou e declarou que todos com mais de 20 anos de idade morreriam antes de chegar à terra prometida? Que situação, né, que Moisés enfrentou. Mas ele precisava entender que Deus estava guiando, seguindo um propósito. Ou seja, o Senhor repetidamente enviou testes e tragédias para conter o espírito orgulhoso daquele povo. Ou seja, para que aquela nação fosse preparada para ser bênção para as outras nações. Então, Deus vai usar você para glorificar seu nome por meio da missão. Ele guia você em sua missão e ele usa você para glorificar ele. Por meio da sua missão. Então a luta final entre Deus e o Egito havia começado, né? Então na fuga do regime de Faraó, eles levaram os antigos egípcios, né, tantas coisas, prata, ouro e roupas. É interessante, né? Deus fez tudo aquilo para abençoar o seu povo e tornar esse povo um povo realmente forte e capaz de cumprir a sua missão. Ainda aqui nessa passagem, assim, nesse momento aqui, eu quero que você entenda o seguinte: os egípcios, eles jamais poderiam entender o grande eu sou, ou entender que o grande eu sou estava no controle, né? Os carros de Faraó foram inclusive atrás do povo, até chegar no Mar Vermelho, né? Quando o último hebreu pisava assim no outro lado do mar, Deus fez com que as águas, né, voltassem ao normal e ali matou, né, os cavalos, né, aquele exército. Ou seja, Deus se intervendo na história para cumprir o seu propósito e provando que ele era maior do que qualquer rei ou reino ou Deus conhecido daquele tempo e do nosso tempo também. Moisés foi instrumento de Deus para despertar seu povo para equipá-lo, tá? Então,
os egípcios conheceram esse poder de Deus por meio do seu triunfo sobre os deuses, né? Agora, é interessante, mesmo em sua privilegiada posição espiritual, Israel não percebeu os caminhos de Deus, né? Enquanto Moisés estava enquanto Moisés se preparava para terminar a sua jornada, e foi o que aconteceu? Deus falou a Israel, ele falou a Israel o modo de agir de Deus com o seu povo em termos que ele pudesse lembrar, tá? Deus sempre ia agir cuidando do seu povo, inclusive ele agiria como águia, né? Então, o modo de agir com o seu povo, ele envolve assim, ele revolve o ninho do seu povo a fim de colocar na sua agenda. E é interessante, quando a gente olha essa questão aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui, por conta do nosso tempo, mas por fim, a gente pode dizer assim, nas asas de águia. O modo de Deus agir com o seu povo, ele demonstra o seu poder estendendo as asas sobre o seu povo, né? É isso que a águia faz. Eu não vou, como eu falei, não vou me deter aqui, mas a águia prepara o seu ninho, né? Vem os filhotinhos e de repente ela protege os filhotes, né, com a sua águia e depois os lança no ar para que eles possam voar, né? Então, ele vai sim cuidar. Às vezes Deus precisa deixar aqui que as circunstâncias batem em você para que você diga: aceito qualquer coisa, eu vou cumprir o meu papel. Então, quando os hebreus voaram pela fé, assim como as águias vão ensinar seus filhotes a fazer o mesmo, né? Deixa eu ler aqui o texto para melhor ficar esclarecido. Êxodo 19, do 4 ao 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque a minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, né? É assim que Deus faz o seu povo, né? O seu povo voar, ou seja, para cumprir o seu propósito para o qual você foi criado. Ele o coloca numa situação e permite desenvolver sua fé. Então Deus vai permitir alguma situação na sua vida para você desenvolver sua fé. É isso que ele fez com os hebreus. Então Deus espera que o seu povo hoje seja um povo sacerdotal, sofredor, mesmo passando por sofrimento, mas disposto a entregar a sua vida pelos outros. Devemos amar, devemos servir, sofrer e ministrar como Deus faz. Devemos levar a mensagem de salvação a todo mundo, né? Apocalipse 1:6 diz assim: e Cristo nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha, meu querido, ao andar pela fé, você percebe que Deus lhe provê asas, né? As asas da fé. Então você começa a voar e cumprir assim esse glorioso propósito de Deus que foi designado para você. Então o povo de Deus hoje está nesse ponto. Devemos crer em Deus e segui-lo. Então, ou então a história vai registrar a presença dos nossos ossos secos no deserto. Você quer sucumbir diante de tudo isto, ou você quer seguir firme na sua missão, cumprindo bem o seu papel? Então, Deus merece glória e honra.
Então, para Moisés, o povo hebreu e seus visíveis milagres imprimiram profundamente sobre o coração deles a posição exaltada de Deus. Tá? Então, veja só, Deus está em missão para que o conhecimento da sua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Você não pode compreender plenamente a missão de Deus sem entender porque Ele insiste em que toda a terra o reconheça como Senhor. Ele espera que você lhe dê a glória que lhe é devida, porque Ele é Deus. Curvar-se diante dEle, reconhecendo como Senhor sobre todas as coisas e servi-lo. Né? Eu olhando aqui ainda, eu posso dizer assim, é assim que Deus faz o seu povo voar, né? Para cumprir este propósito, esse papel tão importante. Eu repito isso, tá? Deus vai permitir situações na sua vida para que você entenda que Ele quer te tornar uma pessoa vitoriosa no cumprimento da tua missão. Então, a glória de Deus é a sua presença no meio do seu povo, né? No meio do seu povo. Então, é interessante, quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro para adorá-lo, Deus disse a Moisés que não iria com eles para a terra prometida. Moisés decedeu pedindo o quê? A Deus que não os enviasse à terra prometida sem a presença dele. Então, a glória de Deus é a sua presença no meio do povo. Moisés sabia claramente que se Deus não fosse com ele, nada seria feito, porque temos que viver na presença de Deus, e esta glória manifesta quando Deus está presente no nosso meio. Por fim, queridos, eu quero completar dizendo que a glória de Deus implica em que nos juntemos a Ele na missão. Uma vez que você entende que o propósito de Deus em ver sua glória, né, proclamada entre as nações, é a missão que dirige cada encontro dele com você, tá certo? Então, começa a ver o quão grande e bênção é participar da missão de Deus. Juntar-se a Deus em sua missão é assegurar-se de que a sua vida será eternamente bem-sucedida. Então, pense nisso. O que Deus deseja mais do que tudo? O que Deus deseja que seu povo seja? Qual foi a revelação mais importante que Deus lhe deu durante este momento, você ouvindo esta palavra? Né? Como que você vai realmente agir? Então, o que Deus faz? O que Deus na verdade deseja? Deseja que todos os povos o adorem, o glorifiquem. Ele espera que o seu povo seja um reino santo de sacerdotes para trazer todos os povos para Ele. E Ele quer usar você. Ele quer usar você de maneira tremenda, querido, tremenda. Você entende isso? Eu queria orar com você, eu queria agradecer a Deus por sua vida. Eu queria dizer para você que Deus quer te usar, tá? Olha o capítulo 9, verso 16 de Êxodo. Mas na verdade para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É isso que Deus fez, tá certo? Então, vamos aqui relembrar os pontos que nós abordamos aqui. Na missão com Deus, um povo que é responsável por todos os povos, né? Nós destacamos o quê? Que um encontro com propósito. Deus fala com você individualmente, tenha fé e confie em Deus, Deus prepara seu povo e nas águias de águia. Então, Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele, para que você seja usado para que o nome dele seja conhecido entre todas as nações para a glória dele. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor para que você, e nossa oração é para que você venha entender
que você pode ser sim um instrumento nas mãos dele de maneira incrível, tá certo? Então, vamos orar? Querido Pai, nós agradecemos por esse momento, Pai, e queremos pedir que o Senhor faça realmente a vontade do Senhor, o seu uso de maneira tremenda, cada um, Pai. Que esta palavra, Deus, venha realmente ter uma influência na vida de cada um, meu Pai. Que esta palavra venha ter realmente essa palavra venha ter um efeito poderoso na vida dos teus filhos, na vida de cada um aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para fazer o teu nome conhecido entre as nações. Eu quero ser, eu creio que todos que estão nos acompanhando aqui querem ser instrumentos de bênção para que o teu nome seja conhecido entre as nações e a glória do Senhor seja vista entre os povos. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, só lembrando você que logo mais, hoje, domingo, né? Após a escola bíblica, nossa escola bíblica, que sempre a gente começa às 8 horas, nós vamos ter o culto, apenas um culto, que vai acontecer às 17 horas, de forma online, totalmente, tá? Por esse domingo, ok? Mas estamos orando para ver o que vamos fazer em relação a todo esse trabalho da igreja nesta semana que está começando. Um abraço a todos, fique com Deus, muito bom ter você. Um abraço, até mais.